Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Arthur, psicólogo cognitivo comportamental e um querido paciente meu estava me pedindo instruções, dicas para estar estudando. Então, eu resolvi fazer um vídeo para ele e eu acho que todo mundo vai ganhar com isso, porque eu já faço um vídeo para todo mundo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu estava conversando, explicando para ele é o seguinte, que muitas vezes a gente fica esperando a motivação para poder estar estudando. E essa é um dos grandes enganos que as pessoas têm, esperar a motivação. Por quê? Porque não é a motivação que vai fazer você estudar. Na verdade, muitas vezes você vai acordar sem a mínima vontade de estudar. Isso é super natural, isso é super normal. Então, o que a gente faz? Esquece essa coisa de motivação. Ninguém acorda motivado 24 horas por dia. Talvez você nunca tenha motivação para começar uma dieta, para ir para academia, para fazer um exercício físico ou para estudar. O que vai mudar a sua vida é disciplina. Então, o que você deve pensar e se concentrar é na disciplina. Ou seja, fazer mesmo sem ter vontade. Você não vai ter vontade de estudar. Então, faça mesmo sem ter vontade. Agora, gente, eu quero que vocês prestem atenção nessas palavras e tentem decorar as palavras na ordem que eu vou falar, tá bom? Isso é pra gente treinar a memória. Sapo, chapéu, bota, avião, cão e violão. Vocês conseguem repetir as palavras na ordem que eu falei? Bom, daqui a pouco eu vou dar uma dica para vocês como é que vocês podem estar fazendo para decorar e memorizar. Mas primeiro, a nossa memória ela tem facilidade para guardar situações emocionais e situações absurdas. Então vamos lá, por exemplo, tenta lembrar o que você comeu na última terça-feira. O que você almoçou? Tá? Talvez você leve um tempo para lembrar, ou talvez você nem lembre. Mas assim, eu tenho certeza que você vai conseguir lembrar o que você comeu na última festa de aniversário, ou no seu casamento, ou no casamento de um tio ou uma tia, porque é uma situação emocional. Provavelmente, se eu perguntar o que você comeu no ano novo, no Natal passado, você lembra. Ou seja, como é que você consegue lembrar de algo que aconteceu há meses atrás, ou até anos atrás, mas não consegue lembrar o que você comeu na semana passada? Porque uma é uma memória emocionalmente ligada, enquanto a outra não tem emoção nenhuma. E outra coisa que as pessoas não percebem é o seguinte: quando a gente fala de memória, a gente pensa digamos assim, uma máquina mental que serve para guardar registros. Não, gente, a memória serve para duas coisas: para você lembrar e para esquecer. A nossa memória está o tempo todo trabalhando para a gente esquecer coisas. Dizem estudos que a gente consegue absorver ou lembrar apenas 30% do que a gente viu ontem. E quanto mais o tempo passa, menos a gente se lembra. Então, como é que a gente vai reter toda essa informação? Por que a memória faz isso para esquecer? Exatamente para a gente poder evoluir, para a gente poder caminhar. Imagina, por exemplo, se você tivesse, desde hoje, lembrando do primeiro fora que você recebeu da sua primeira namorada lá no ensino fundamental. Então, até hoje você estaria sofrendo. Então, a gente esquece as coisas exatamente para poder elaborar, para poder dar espaço para as outras coisas que a gente está aprendendo. Isso é um mecanismo super natural e até saudável do cérebro. Só que a gente precisa aprender, e para aprender essa quantidade de coisas que a gente tem hoje no século XXI, a gente precisa aprender a reter mais as informações. Aí, vamos ficar com as duas coisas que eu falei: absurdo e emocional. Uma forma emocional de você se ligar ao estudo é você, por exemplo, vincular ele a um filme, criar uma história junto, por exemplo, mudar os personagens de um fato histórico, colocando personagens que você gosta, criando uma música, essa inclusive é a minha favorita, entendeu? Se você cria uma música, pega uma música que você gosta, muda as palavras dela e bota um conteúdo que você precisa decorar, você não esqueça nunca mais. Tá? Eu lembro, por exemplo, que eu usei a doença de Chagas, né, com uma música para lembrar das coisas da doença de Chagas, como por exemplo, né? Doença de Chagas, vê se me deixa em paz. Tananana, plasmódio triassoma, não me pica mais. Tananana, protozoário parasita está no PC, vejo que penetra pela pele que está no cocô. É o fim. Tripanossoma cruzi, sai longe de mim. Claro, né? Vocês sabem que eu sou psicólogo e eu não sou cantor por motivos óbvios. Mas
Veja que essa música foi do meu ensino médio e até hoje eu lembro. Hoje, com meus 25 anos aqui, eu ainda lembro dessa música. Então, se você pegar músicas que você gosta e transformar em coisas, né, como, por exemplo, né, o nome científico do barbeiro, né, que era da doença de Chagas, o nome científico do plasmódio, tudo, eu até hoje eu lembro, cantando a música. Então você pega, faz suas composições com as coisas que você precisa lembrar ou decorar. Essa é uma ideia. A outra é você transformar as coisas num absurdo. Lembra aquelas palavras que eu falei no início? Vê se você lembra. Vou repetir para você. Sapo, chapéu, bota, avião, cão e violão. Agora eu vou dar uma dica para vocês, uma estratégia para vocês lembrarem de todas essas palavras e na ordem. É só usar um absurdo no meio. Por exemplo, o sapo botou o chapéu e a bota, engoliu o avião e vomitou um cão tocando violão. Sapo, chapéu, bota, avião, cão e violão. Guarda isso que no final do vídeo eu vou perguntar para ver se você consegue lembrar exatamente da ordem, tá? Frequência de estudo. Gente, às vezes a pessoa chega, não, eu preciso estudar, e fica 5 horas, 6 horas num dia estudando e no outro dia não tem nem vontade de estudar. O nosso cérebro é igual um músculo que a gente faz musculação. Imagina que você quer ficar muito sarado, muito forte. Não adianta você ir para academia hoje e malhar 10 horas e amanhã não malhar mais. Você não vai ficar sarado assim. É preferível que você vá para academia todos os dias e malhe todos os dias meia hora. Você vai ficar com um corpo legal. Então, veja bem, é a mesma coisa com o estudo. É preferível que você estude meia hora por dia, no mesmo horário, todos os dias, do que num dia você estuda 5 horas e uma semana inteira você não estuda mais nada. Usar a preguiça a seu favor. Como é que a gente usa a preguiça ao nosso favor? Veja bem, estudar 20 páginas, 30 páginas, é horrível, muito cansativo. Só de você ver aquilo ali já fica pesado. Mas por que não transformar essas 20 páginas em 2 ou 3? Uma das formas é criar resumo. E aí, quando você for estudar, você consulta o seu resumo de 2 páginas e não as 20 páginas. Por que isso vai te ajudar a fixar e a estudar? Porque quando você monta um resumo, você é obrigado a entender a matéria e remodelar a matéria naquele resumo. Então, você já está aprendendo. Você tem que aprender para poder fazer o resumo. E quando você lê o resumo, você está relembrando toda a matéria que você está estudando, tá bom? Agora vamos lá. Você consegue lembrar das 6 palavras que eu falei no início? Vou repetir para você agora. Sapo, chapéu, bota, avião, cão e violão. Tá bom? Gente, um abraço, bons estudos para vocês. Espero que todos passem de ano e até mais.